Bota a pergunta da galera, porque vocês participam no chatinho e participam também na pergunta da galera. Rodrigo Giroto mandou aqui, ó. Pro jogo do chuveirinho que o Brasil propôs no segundo tempo, não seria melhor o Igor Thiago? Fica o questionamento. Vou já transferir esse questionamento para os nossos bons convocadinhos. Ontem não foi o Igor Thiago que entrou durante o jogo. E aí, ô Vitor Sérgio, faz sentido, porque ele colocou o Endrick no intervalo no lugar do Paquetá, que saiu sentindo, né? A gente daqui a pouco vai tentar atualizar as informações do Paquetá. Mas faz sentido a pergunta? Porque realmente aconteceram muitos cruzamentos, principalmente no segundo tempo da seleção brasileira. Então, eu acho que o plano principal, o plano primário não era os cruzamentos. Os cruzamentos já acabaram virando como uma consequência, como o Beckler falou aí, ontem a Alemanha jogou 55 bolas na área do Paraguai e consagrou Júnior Alonso, Gustavo Gomes e tudo mais, e companhia. Eu acho que o primeiro plano era explorar exatamente algo que a gente falou aqui ontem e anteontem, que era o espaço entre o ala e o zagueiro de fora. E não por coincidência, o gol do Martinelli saiu exatamente no espaço entre o ala e o zagueiro de fora. O Martinelli estava ali. Então, num primeiro momento, a ideia do Ancelotti era explorar esse espaço, por isso que ele recuou o Cunha, que também não funcionou. O Cunha ontem acho que foi mal na posição dele e depois na posição do Paquetá. Não gostei do jogo do Cunha. Mas tá bom, o Cunha faz uma ótima Copa, em algum momento, não necessariamente ele vai jogar bem todos os jogos e tudo tem de boa, não tem problema nenhum, mas acho que o Cunha ontem foi abaixo. Mas num primeiro momento, o que queria o Ancelotti? Explorar exatamente esse espaço, que ali entrou o Martinelli, do meio para a esquerda era o Martinelli nesse espaço, do meio para a direita foi o Endrick num primeiro momento, depois foi o Ryan, exatamente nesse espaço. E no fim, isso que o Ancelotti queria, funcionou. A estratégia de começar a jogar bola na área foi meio que ali um recurso, porque o Brasil, quando tinha a chance de mandar para a área Magalhães, Marquinhos, Casemiro, tinha muita vantagem nisso. O gol saiu assim, o gol de empate. Antes tinha tido um gol também de jogada aérea que o japonês salvou com a cara, a bola bateu na cara dele e não entrou. Então acho que era isso. Por isso que não entrou o Igor Thiago, para explorar esse espaço ali, que seria eminentemente por baixo. O Igor Thiago não era o mais indicado. Acho que o plano A do Ancelotti não era jogar bola na área, acabou virando porque nessas situações os favoritos ou o time mais qualificado acaba ficando meio ansioso por não conseguir entrar e começa a jogar bola na área. Mas na entrevista até do Ancelotti, ele cita algo, o Beckler, sobre isso, né? Sobre fazer mais cruzamentos, sobre entender o que o Japão estava propondo ali de marcação, né? Propondo parar da seleção brasileira, e que ele faz algumas mudanças e tal, e que tinha alguma ideia de colocar mais bolas na área. Não sei se necessariamente para já finalizar essa bola no cruzamento direto de cabeça, né? Mas podia ser uma forma de conseguir entrar nessa área que era muito congestionada, né? Porque o Japão, como a gente citou ontem e nos outros dias aqui, marcou muito bem ontem a seleção brasileira. Eu também acho que ele desiste do jogo por baixo, que não deu certo no primeiro tempo, não passou perto de dar certo no primeiro tempo, e parte para um jogo que não era só cruzar na área e vamos ver o que acontece e vamos torcer para dar certo no segundo. Me parecia que existia uma estratégia para que o Magalhães, que faz bem esse cruzamento, porque não foi uma só que ele fez alguns cruzamentos que fossem todos no segundo pau. Porque a do Casemiro que entra, tinha tido uma outra do Casemiro que tinha passado perto ali também antes ou depois. Teve os cruzamentos do Danilo no segundo pau, um que o Bruno Guimarães cabeceia e o outro que vai para o Matheus Cunha e ele encosta depois para o Casemiro tentar e o zagueiro do Japão tira em cima da linha. Então, não me parecia que era cruzamento para ver o que vai acontecer. Acho que o Brasil estudou uma forma de jogar a bola na área do Japão, onde eles defendem pior e onde o Brasil mais podia aproveitar. Inclusive, assim, desde o minuto 5 do segundo tempo, era Casemiro e Bruno Guimarães dentro da área. Então, isso também é um perfil que só costuma acontecer pro final do jogo com desespero, ou porque você quer superpovoar a área do adversário. E aí, por que o Endrick não o Igor Thiago? O cruzamento não era para os atacantes. Os atacantes fixavam os zagueiros e quem entrava de segunda linha nas costas é que ia fazer as finalizações.
E o Endrick podia tanto fazer esse papel de fixar, como se precisasse em algum outro momento do jogo trabalhar, dar passe, puxar contra-ataque, ganhar duelo, o Endrick pode fazer melhor que o Igor Thiago. Então, acho que foi por isso a opção do Endrick e não do Igor. E acho que a ideia era cruzar na área. Acho que o Brasil desiste, por baixo não vai dar. Hoje não dá, eles estão muito bem fechados, são muito bem organizados. Vamos tentar de outro jeito. Empurrou o Japão todo para trás e aí cruzou na área, acho que do melhor jeito para tentar abrir a defesa. A produção abriu uma enquete aqui, ô André. Mas fala. Só trazendo algo ali, porque isso foi exatamente na nossa frente, o local da imprensa brasileira ali era bem atrás do banco, bem na frente do banco do Ancelotti. Teve um momento ali no segundo tempo que ele chamou o Igor Thiago, tá? Não sei se deu para ver isso na transmissão. Não. E tem um momento que ele chama o Igor Thiago, aí o Igor Thiago para de aquecer, vai pro banco, senta no banco. A gente imaginou, vendo do estádio, que ele viria e no fim acabou não vindo, né? Mas acho que em algum momento passou ali pela cabeça dele trabalhar o Igor Thiago, acabou mudando de ideia e no fim deu certo, né? Foi em qual momento, Vessi? Já tinha entrado o Martinelli? Já tinha entrado o Martinelli, foi ali já mais ou menos, eu não me lembro, não olhei o relógio, mas foi mais ou menos ali 30, 32, foi depois da segunda parada técnica, ele chama o Igor Thiago, aí o Igor Thiago senta e eu achava que ele ia vir, mas ele não veio do banco. Ô, Careca, a gente abriu uma enquete aqui, como foi a vitória da seleção em nível de like? Like? Só like mesmo. Você votaria em qual? Like ou só like mesmo? Eu já votei, inclusive. Então, eu votaria no like. Tá. Não pela atuação em si, tá? Porque eu acho que o Brasil, a gente pode debater aqui, e iremos debater com certeza, o Brasil deixou a desejar em alguns aspectos do jogo, né? Individualmente, ontem a gente teve algumas atuações preocupantes para quem quer ganhar uma Copa do Mundo. Mas você ganhar uma Copa do Mundo também passa por superar um jogo difícil, um jogo enroscado. E ontem eu acho que foi esse jogo. Ontem o Brasil, ele consegue mudar a estratégia com rapidez. Eu acho que o Carleto ele tem coragem para fazer a mudança no intervalo, que muitos talvez não tivessem. Quando perde o Paquetá, ele vai no Endrick. Talvez muitos pensariam, não, eu vou compor aqui igualzinho e vou esperar 15 minutos do segundo tempo. Não, ele vai. Ele tem a coragem ele sabe que é um peso, de segurar o Neymar, e correndo risco, porque se ele é eliminado, se o gol acontece no finalzinho contra o Brasil e não a favor, e ele é eliminado com o Neymar sentado no banco de reservas, ele sabe que ele ia ser crucificado, ele sabe, e mesmo assim ele pensa no que é melhor pro time e segura, fala, olha, nós temos um plano que é na prorrogação, calma, meu garoto. E ele tem a coragem de bancar isso, e algumas outras situações que o Brasil teve que superar no jogo, e que conseguiu. Então, assim, eu acho que em termos de resiliência e dessa casca, eu acho que ontem o Brasil merece like. O Brasil, por exemplo, não perde a paciência, a calma. O Brasil não se desespera. O Brasil vai em busca do gol de empate depois da virada com consciência. Então, assim, eu gostei muito mais do mental do que necessariamente do desempenho no campo, no jogo técnico. Mas acho que é importante. O Brasil precisa também saber superar essas dificuldades no dia que a técnica não está resolvendo. E ontem o Brasil conseguiu. Por isso, like para o Brasil de ontem. Edu Vivan aqui no nosso chatinho botou: a seleção mostrou o que muitos duvidavam, que foi superar a pressão e o desespero depois de sair perdendo, que de fato era uma questão importante, eu acho, para a seleção. E eu linko com uma resposta que o Ancelotti até deu, e não foi, ontem ele reforça essa resposta, mas ele tinha falado sobre isso. Quando a gente perdeu para o Japão lá, aquele amistoso, ele fala sobre a preocupação da questão mental, né? Do time ter sentido muito o gol, os erros e tal, de ali ter esfarelado. E aí depois, ele fala em alguma entrevista, não sei se é antes do jogo contra o Marrocos, ou se é no pós-jogo contra o Marrocos, que ele fala sobre isso, assim, vai errar, porque o futebol ele vai te fazer errar em algum momento, é inevitável que isso aconteça. E aconteceu o erro, daqui a pouco a gente ouve o Danilo, aconteceu o erro de passe do Danilo, aconteceu que o Casemiro não faz a falta, e aí o Casemiro já tinha amarelo, então me parece ali uma questão acertada do Casemiro,
Mas vai ter Mas erros. ali o problema é ele não chegar, né? Primeiro. Sim. A falta passa a ser algo, né? E ele já não chegou no lance que ele toma o primeiro amarelo. Sim. Então, assim, o Casemiro não tá chegando e por isso a gente tá falando em fazer a falta. Ele não tá chegando. Pode ser. O arranque dele, o punch dele ali, mas meu Deus do céu, tá muito abaixo. Mas eu acho que o ponto vai errar, porque o jogo vai te fazer errar em algum momento, o adversário vai te fazer errar, vai te colocar em pressão e vai te fazer errar em algum momento. Você é humano, você vai errar em algum momento, mas é saber lidar com isso. E aí eu acho que isso, sim, de fato, fica de importante ontem em relação à seleção brasileira. Bota na tela as manchetes. Fala, Vez. Só pontuar rapidinho, esse é um ponto que o Ancelotti conseguiu resolver, porque o primeiro quarto do Brasil contra o Marrocos foi assustador de ruim, e a gente conseguiu minimizar danos, né? Não tomamos o segundo do Marrocos, conseguimos empatar e ainda fomos para o intervalo 0-0. Ontem, o primeiro tempo do Brasil foi ruim, menos no sentido de apavoro, mas mais no sentido de o que o Brasil queria fazer, o Brasil não estava conseguindo fazer. O Brasil tomou 1-0 numa falha individual, né? Quer dizer, numa falha que começa individual, depois tem uma falha, acho que ali de sistema ali, o Casemiro não chegou e tudo. E o Brasil também não saiu do jogo, tal qual aconteceu lá no Japão. Então, acho que o Brasil evoluiu nisso. Porque quando você toma um gol, ou quando você não está conseguindo funcionar, o principal é não piorar mais. Tá ruim? Tá. Mas então é o seguinte, vamos deixar só o ruim, não vamos deixar virar péssimo ou virar catastrófico. E o Brasil conseguiu fazer isso nos dois momentos em que ele teve dificuldade. Tanto no começo lá contra Marrocos, quanto no primeiro tempo contra o Japão. Perfeito. Eu acho que tem duas coisas positivas. Corrigir contra Marrocos, com esse primeiro quarto que o Vitor falou, né? O futebol virou isso. E depois contra o Japão, que a gente tem um técnico corretor. Porque não quer dizer que o Ancelotti erra, começa mal e depois ele precisa corrigir a própria burrada que ele fez. Porque do outro lado tem um adversário, esse adversário é qualificado e esse adversário também vai jogar. Quando o Brasil é eliminado em 2022 e em 2018, a gente não conseguiu corrigir os jogos. Em 2018, o Brasil custa entrar no jogo contra a Bélgica, tem uma mudança lá do Roberto Martínez de posicionamento de Lukaku e De Bruyne, só no segundo tempo que o Brasil, na pressão, consegue igualar. E contra a Croácia, o Tite também custa a melhorar o time. Inclusive, ele tira o Vinícius muito cedo e tal. Então, ter convicção é ótimo. Mas saber que a sua convicção pode... Que o outro lado também tem convicção e que a convicção do outro cara talvez seja melhor que a sua, tá funcionando melhor que a sua e que você precisa mudar, é melhor ainda. E essa é a principal característica do Ancelotti. É mudar, é se adaptar, é saber que o futebol te pede várias coisas diferentes e você vai ter que saber fazer várias coisas diferentes. Tem seleção que não vai cruzar a bola na área nunca, se precisar. Espanha e Argentina, se precisar ir pro desespero, vamos cruzar a bola na área pro nosso Casemiro. Eles não têm, eles não querem fazer isso, eles não sabem fazer isso. Que o Brasil saiba, que o Brasil se adapte, que o Brasil tem um técnico capaz de mudar porque entendeu que não é bom, é excelente. A partir daqui tem que melhorar o time, mas que seja capaz de corrigir é excelente. Ô Beckler, em 2010, né, a gente mandava no jogo contra a Holanda, a falha do Júlio César destruiu o time ruiu. Mentalmente também, né? Mentalmente esse time também pode ganhar essa casca que você falou. Bota manchetes pra gente do mundo em relação a essa vitória da seleção brasileira, porque ela fala sobre... Vixe, Maria, eu tô aqui ó, com os olhinhos fechadinhos, quase pra enxergar. O Madrid do mundo. É o As? Aquele ali? Acho que é, né? Tô vendo ali em cima. É melhor abrir mais os olhos pra tentar ver o Tainá, ao invés de fechar. Isso aí é coisa de quem não tem problema de visão. Quem tem problema de visão, fecha os olhos pra tentar enxergar. Não é abre os olhos. Faz uma forçadinha, é isso que acontece. O The Athletic, o Brasil quebra os corações dos japoneses com um gol no último minuto. Como o Carlo Ancelotti conseguiu isso? O The Sun usa uma expressão em inglês que é tipo o dom do papo, gift of the gab. Só que usa isso para falar do Gabriel Martinelli, obviamente, que foi o cara... E para os ingleses faz muito sentido puxar para o Gabriel Martinelli, porque é o cara que está no time que é o atual campeão da Premier League, que é o Arsenal. E o A Bola, jornal português, vai de Ancelotti, fez o Brasil dançar e colocou o time nas oitavas de final. Cadê seu óculos, Tainá? Alguém prática, tá mandando. Tá no carro. Na prática, né, Tainá?
na prática, todos os gols com o envolvimento da Premier League, né? Assistência do Magalhães, gol do Casemiro, por enquanto, ainda jogador do United. Quer dizer, aqui na Copa ele ainda é jogador do United, e o outro assistência do Guimarães, gol do Martinelli, né? Todos os 4 participantes dos gols jogam na Premier League. Agora vamos aqui todo mundo na sinceridade. Quero sinceridade do chat, quero sinceridade dos meus comentaristas. Se quiser a produção, já pode abrir enquete aí. Eu penso que todo mundo teve a mesma reação de André Henning na hora que tá vendo o time voltar pro segundo tempo e vê o Casemiro voltando. Com muito respeito à história do Casemiro e tudo mais, mas eu acho que 98% das pessoas, 9%, tiraria o Casemiro. Porque o primeiro tempo, pelo menos pra mim, não era bom, porque ele tava amarelado e a gente viu que ele amarelado, por exemplo, não fez a falta e acabou sendo o gol do Japão. O André Henning já disse, quando tá voltando o time, ele dá uma xingada no Carleto. Você no chat. Não foi pouco. Xingou o Carleto nesse momento ou não? Você, Marcelo Beckler. Xinguei com vontade. Com vontade. Eu tava assim, não é possível. Eu mandei no grupo da minha família, eu vou morrer. Ele tá voltando com o Casemiro. E depois o Casemiro vai e faz o gol. E faz um bom segundo tempo, inclusive. E aí, Beckler? Eu teria sido eliminado ontem. Eu teria tirado o Casemiro, eu não teria colocado o Martinelli. Eu teria feito outras coisas, o que ele fez deu certo. Eu teria, se eu fosse o técnico do Brasil ontem, hoje a gente estaria triste pra caramba voltando pra casa. Teria as duas, a não substituição que ele faz, que me parecia, não só pelo amarelo e por não ter... Ele não teve a chance de fazer a falta, né? No gol do Japão. Ele não teve a chance, porque ele estava muito longe. Que aliás, eu também acho que tem falha do Magalhães, que afunda demais dentro da área e que não bloqueia o chute. Mas é principal Danilo e Casemiro. Mas o Magalhães, para mim, também vai mal no lance do gol do Japão. Dá muito espaço para finalizar. Mas o Casemiro ali e o Danilo são os principais culpados. O Casemiro, acho que quando o Magalhães viu que o Casemiro não diminuiu no cara, ele ficou na dúvida entre atacar o Sano e deixar o Ueda entrar, infiltrar na área e receber o passe. Nessas alturas, né? VS, nessas alturas, a zaga do Brasil sabe que o Casemiro, a chance dele não chegar é enorme. Não ia chegar. Ele já não tinha chegado. O Sano só estava abrindo distância, assim. E que ele não poderia fazer a falta também, né? O que é mais urgente vem primeiro. O que é mais urgente é o chute. Aí depois tem que ver se ele vai dar o passe, se vai acertar o passe e se o outro cara vai chutar. Não sei. O mais urgente é não deixar. E é assim. Eu acho. Eu não sei. Quem? O Sano? Não, o Magalhães. Então, mas é que eu acho que analisando ali risco, eu acho que a chance do Ueda levar mais perigo recebendo essa bola na marca do pênalti do que o Sano acertar de onde ele acertou, eu acho que era mais... Se a gente fizesse um XG lá, eu acho que o XG de uma bola pro Ueda dentro da área seria muito maior do que a do Sano acertar de onde ele acertou. Eu acho que era uma situação difícil do Magalhães. Acho que o Brasil se postou muito bem depois da perda da bola, menos o Casemiro. Então, assim, que acho que é uma coisa muito propícia do erro, que diz muito da fase do Casemiro, do momento do Casemiro. Sim. Para mim, onde o Magalhães está no momento da finalização, já não existe mais passe. Se tem um passe ali, o Alisson chega. Assim, já está muito, muito afundado. Mas o Casemiro, eu acho que a questão dele não é nem só esse lance e já estar amarelado numa outra falta que chega atrás. Tem muito erro de saída de bola, de passe errado, de colocar os outros na fogueira também. Então, assim, para mim era... Eu acho que ele não sai porque ele deu no Paquetá. E aí ele não quis mexer em coisa demais e porque ele decidiu que ia lançar a bola na área e o Casemiro é muito bom cabeceador, né? Ele salta bem, ele tem boa técnica de cabeçada para chegar ali. Então, como ele vai mudar e vai fazer isso, então, beleza, o Casemiro agora não vai mais ter que ficar ali no meio dos zagueiros. Ele vai ficar no meio dos atacantes, quase. Então, a partir daí ele fica. Mas eu também não teria colocado o Martinelli. Eu teria perdido o jogo ontem. Ou teria ganhado de outro jeito. Você, Vessi, ficou revoltado vendo o Casemiro voltar ou não? Não revoltado, mas fiquei muito surpreso, né? Fiquei muito surpreso, porque de fato eu acho que a partida era muito ruim. O próprio Ancelotti tinha falado sobre isso lá no pós-jogo, no pré-jogo do Haiti, quando ele diz: eu só troquei Casemiro e Ibañez porque eles tinham amarelo. Então. Ele falou essa frase, coisa que no pós-jogo a gente tinha analisado e falado: cara, do jeito que foi, me permite pensar que eles só saíram por causa do amarelo. E foi isso.
o dito pelo Ancelotti. Então, eu imaginei, cara, ele vai fazer a mesma coisa. Ele tá vendo o Casemiro mal no jogo, se é... Depois o Ancelotti até disse que nem acha que o Casemiro foi mal no jogo. Aí a gente discorda. No segundo tempo, Mas o Casemiro foi bom, eu não? achei... Foi melhor. Cresceu no jogo e acho que ali tem um pouco de imposição do Brasil, tem um pouco do Japão voltar demais. Eu não assisti não assisti, também mesmo que assistisse não ia adiantar nada. Mas eu não li o que falou o técnico do Japão, mas acho que o Japão recuou demais, deu muito campo pro Brasil, a ponto do Gabriel Magalhães estar quase no bico da meia-lua para cruzar a bola pro Casemiro. Então, assim, eu fiquei muito surpreso e só falando aqui, para o Beckler não ficar nessa sozinha, eu também não teria tirado o Martinelli do banco naquele momento, tá? Então, assim, acho que para fazer aquela função, ninguém, inclusive. Porque quando ele chama o Martinelli, vocês estavam vendo o jogo aí, né? Mas eu vendo aqui, a galera na transmissão fala, tá aquecendo Ederson, Danilo Santos e Neymar. Daqui a pouco, Ancelotti chamou o Martinelli. Eu falei, o que ele vai fazer com o Martinelli? Vai botar o Martinelli aonde? Porque pensei que era do Vini. Aí quando o Martinelli entra, inclusive, eu fico olhando pra ver pra onde é que ele vai, né? Porque daqui a pouco ele podia ir lá pra direita, enfim, fazer o que ele já fez em outro jogo. E não, ele fica ali fazendo a que era do Paquetá anteriormente, né? Que era o Cunha que estava fazendo naquele momento. Na verdade, quando ele traz o Martinelli, ele volta com o nosso famigerado 4-2-4, né? Eu pensei em você na hora, Vez. E funciona. Ele voltou com o famigerado 4-2-4 e funcionou. Mas olha como é assim. E aí a gente tem, por isso que eu digo, né? Qualquer treinador, o pior que você imagine, qualquer um. Pensa aí num treinador muito ruim. Pensou? Pensa em vários. Então, pensa num muito ruim. Esse treinador conhece muito mais do que nós, mas é muito mais. Porque olha que coisa. Um dos destaques individuais da Copa do Mundo se chama Vinícius Júnior, perfeito? O que o Ancelotti fez? Ele tirou o Vinícius Júnior do jogo. Quando ele bota o Vinícius Júnior aberto na direita, ele fala assim, eu vou tirar, entre aspas, o Vinícius Júnior do jogo, mas eu vou levar 2 ou 3 do Japão com ele. Então o Vinícius fica colado na linha lateral. O lance do gol, se você pega, o Vinícius está colado na linha lateral assistindo. Parecia que ele era um VIP que estava assistindo ali. Por quê? Porque o objetivo era deixar 2 japoneses com ele para abrir o espaço que o Guimarães teve na meia-lua e que o Martinelli teve para chutar. Essa foi a estratégia. Você prende 2 lá para você gerar mais espaço ali. É uma coisa que eu nunca teria pensado, mas nunca teria pensado. E o Ancelotti pensou e deu certo. Então, assim, por isso que o pior treinador que seja, ele conhece muito mais do que nós que ficamos aqui falando com o microfone no ar-condicionado. Porque ele fez isso e na direita não deu tanto certo, né? Porque tanto é que depois ele trocou de volta com o Ryan para dentro e o Endrick para fora. Mas na esquerda funcionou. 2 japoneses vigiando o Vinícius e sobrando mais espaço no miolo.